Vindo da cidade de Francisco Alves, no interior do Paraná, o Sr. Lino Zaniboni foi um dos pioneiros a chegar na Gleba Maicá, nome que antecedeu a fundação oficial de Marcelândia. Em entrevista exclusiva ao portal Cidade News Online, Lino relembrou sua chegada à região no início de 1980, quando o local era praticamente um território inexplorado e totalmente coberto pela floresta amazônica. Naquela época, poucos moradores já haviam se instalado na área em busca de uma vida melhor para suas famílias. Lino contou que descarregou sua mudança ao lado do barracão da colonizadora Maicá, propriedade do colonizador José Bianchini, responsável pela venda de terras aos primeiros colonos. Adquirindo uma área para formar sua propriedade, o Sr. Zaniboni começou a cultivar milho, arroz e outras culturas, enfrentando grandes dificuldades. Ele também participou ativamente da construção da comunidade, transportando os primeiros tijolos que serviram para erguer as 3 primeiras salas de aula do Colégio Pedro Bianchini, marco inicial para a educação local. Durante os primeiros anos, a região conviveu com o surto grave de malária, que causou muitas mortes devido à ausência de atendimento médico adequado. Mesmo diante dessas adversidades, os moradores persistiram e conquistaram seus objetivos. Seu Lino Zaniboni, o senhor veio de que cidade para morar aqui em Marcelândia? Eu vim de Francisco Alves. Qual foi o motivo, o que trouxe o senhor aqui para Marcelândia? O motivo nosso de vir para Marcelândia é que nós era causados para plantar café. E como aqui não tem problema de geada, a gente veio nesse intuito de formar a lavoura de café, né? Mas, na época, a gente achou que a terra estava barata e dava para aumentar um pouquinho a quantia de terra que nós vendemos lá no Paraná e compramos aqui, né? Na época. Então, isso é o intuito de ter vindo para Marcelândia, né? Que ano que foi quando você chegou aqui? Eu cheguei aqui 19 de maio de 80. Como que era Marcelândia em 1980? Nada, não tinha nada, era só mato. Só tinha o escritório da companhia na época e mais nada. E não tinha nenhuma família de colônia ainda morando aqui na Marcelândia na época. Só tinha peão que trocava fazenda, mas... Como que foi o trajeto lá de Santa Helena até chegar em Marcelândia? Como é que conseguiu chegar aqui? Nós chegamos aqui, vinha com um caminhão próprio, né? Mudancinha nossa, vinha no caminhão próprio, caminhão novo, tinha na época. Era um Chevroletzinho novo que trouxe na época, pra cá. Aí viemos, trouxe a primeira viagem, veio as 5 famílias na primeira viagem, né? Trouxemos o necessário para se acomodar. Aí depois eu dei mais 2 viagens no Paraná para buscar o restante da mudança. Como é que eram as pontes? Como é que era a estrada para chegar aqui? A estrada, na verdade, era um carreador, né? Era um carreador, na verdade. E as pontes, a maioria era tudo pinguelão, tudo de pau lavrado, né? Não tinha plancha. Quando você chegou aqui, quantos moradores, quantas pessoas já moravam aqui? Como é que é? O que você encontrou aqui em Marcelândia? Quem que você encontrou aqui? Quando eu cheguei em Marcelândia, que nós chegamos com as famílias em Marcelândia, a única família que tinha, a única mulher que estava morando já em Marcelândia na época, a professora Zileide, mulher do Cecílio, Nalim, eles já tinham chegado aqui. Estava o Cecílio, o Márcio e o Mauro, a dona Zuleide e a Márcia, irmã do Cecílio. Eles estavam aqui na época. Só que elas vinham aqui só de sábado e domingo. Durante a semana elas trabalhavam de professora em Itaúba, na época. Foi a primeira professora de Marcelândia. Quando o senhor chegou aqui, o senhor chegou no período da chuvarada, no período da seca, como é que foi a sua chegada aqui? Eu cheguei na seca. Cheguei 19 de maio, deu uma chuva passageira e quase molhou a mudança ainda, né? Quando o senhor chegou aqui também no município de Marcelândia, como é que era? Já tinha muita propriedade já aberta, ou era tudo mato? Conta pra gente como é que era.
as propriedades que tinham os pedacinhos abertos, aqui na gleba do Dr. Bianchini, tinha 12 arqueiros derrubados, onde era o campo antigo de avião, lá na beira do Rio dos Patos, nas 4 pontes. Tinha 12 arqueiros derrubados. Tinha uma derrubada do senhor Deone Ferreira, nos 4 arqueiros, onde é a sede ali agora. E tinha, começando a abertura do senhor José Arvilino, que era o senhor Cláudio que cuidava na época. Eu gostaria que você citasse alguns nomes de alguns pioneiros na época que você chegou aqui. Quem você encontrou aqui? Quem são os pioneiros que chegaram aqui junto com o senhor, um poucos dias antes ou depois? Chegou antes de mim aqui, bom, que eu conheci, tinha os peão do Bianchini, quando chegamos, não tinha nenhuma mulher, o cozinheiro era o seu Francisco, lembra? Era o cozinheiro. E tinha o Cearazinho, Finado Antônio, Cavalo, Baianinho, ao seu Geraldo, que era o antigo gerente, e o Vardomiro, que tinha chegado naqueles dias para começar a administrar a Marcelândia, administrar a companhia colonizadora. O Vardomiro do hotel lá, Valdemiro, não sei. Família que estava abrindo foi essas que eu falei. E pessoas que tinham chegado primeiro do que eu, 15 dias, finado Zé Tominaga e o Sidão, que é filho do finado Suzuki, que hoje ele está lá para Rondônia, para lá. Esse estava aqui já, o Zé Tominaga, chegou 15 dias primeiro do que eu. Qual a sensação quando a gente chega num lugar assim, que ainda é tudo sertão, quando você chega, qual a sensação que o senhor sente naquele momento? A sensação é do cara ter vindo para um lugar sem recurso nenhum. Eu acho que na época a gente tentou falar, herói, não, era loucura. Porque você vinha para um lugar que não tinha uma farmácia, não tinha um comércio para você comprar, nem uma bala para uma criança, né? E você vinha com família ali dentro. Eu acho que é uma loucura, não é bem uma coisa. O senhor se arrepende de ter feito essa aventura? Não. Faria de novo? Não, na idade que eu estou hoje, não. Se o senhor fosse mais jovem, na época que o senhor voltasse a ser jovem, o senhor voltaria de novo a fazer isso? Mas eu acho que não faria porque hoje a família já não ia querer seguir isso aí, né? Quando o senhor chegou aqui, se falava em bastante malária. Como é que era quando o senhor chegou aqui? Tinha muita malária aqui na região? Tinha. Muita. O senhor chegou a contrair essa doença? Eu contraí 6 anos depois que estava aqui. Agora, meu filho foi o primeiro que bateu malária aqui, foi o Luiz Carlos Dídio, da oficina. Com 2 anos de idade, quase morreu, deu convulsão. Porque a gente não conhecia malária. E nunca tinha morado em lugar de malária. E o que aconteceu? Eles falavam que aqui não dava malária. Então o moleque começou com febre, vai daqui, vai dali, eu não estava em casa. Justamente estava lá do outro lado do rio, acampando lá para olhar a terra, lá do outro lado do rio. Lá que ia de frente com eles, onde eles moravam. Eu fui lá olhar uma área de terra que hoje é daquela dona Benedita, Finado Vicente. Eu fui olhar aquela terra dali da esquina, onde era a escolinha, até lá no São Vicente, que era a nossa área, 150 arqueiros de terra. E nessa época já tinha uma balsa? Não. E como é que era feita a travessia do rio? Barco. Ah, tinha um barco? Bote. Colocava um barco lá, um bote e atravessava o rio. Atravessava o rio, nós fomos lá olhar, aí eu corrigi uma terra, eu andei toda a terra, eu e os meus irmãos. O acampamento nosso ficou na beira daquele corguinho onde era o sítio do tio Távio, ali. Nós fizemos acampamento ali. Aí corremos a área toda, aí eu não gostei, porque cavuquei em vários lugares só areia. E aí eu não gostei da terra e nós voltamos para trás. Porque nós não veio para comprar terra de areia, veio para comprar terra de cultura. E o senhor, quando chegou aqui, que tipo de cultura, que tipo de lavoura que o senhor plantou na época? Rapaz, nós chegamos,
e plantamos café, e plantava milho, feijão, arroz. Nós chegamos a colher em 5 famílias aqui, dos pioneiros que hoje é o Linim, você conhece, meu cunhado, pai do Vanderlei. O finado meu irmão Israel, acho que você conheceu. O finado Arthur. André morou ali, ó. André morou dentro da propriedade nossa 28 anos. Aqueles filhos dele foi tudo nascido dentro da nossa propriedade. E como é que era para vender a lavoura, que onde você colhia a lavoura? Quem comprava? Para quem era que era vendida essa... As primeiras lavouras eu levei para Colite. Você tinha o caminhão já? Levei para Casa e Matos em Colite. Primeiro arroz que eu colhi em 81, né? Eu levei para Casa e Matos em Colite. Eu fiz um cadastro na Casa e Matos em Colite e levava para Colite o arroz. E quando você chegou aqui, já tinha alguma madeireira? Já não? Tinha madeireira do Rabesquini, que já estava cortando. Aí, naquele ano de 80, chegou o Beto Gaúcho, que o pai dele chegou a conhecer, um motorista que trabalhou, você chegou a conhecer, o pai do Noelino Gauchinho, Noelino, chegaram aqui em 80, o Chicão, dos caminhão aí, Chicão chegou em 80, junto com nós aí, e no final de 80 chegou o Jardim Paraguai, com a serraria. E essa madeira que era para construir essas casas, você já comprava direto desse pessoal que estava já com as madeireiras já? Na época minha, nós comprava tudo do Rabesquini. Rabesquini. Aqui os outros já veio, já da metade do ano em diante que começaram a serrar, né? E como é que era a cobertura dessa casa? Era telha mesmo ou o pessoal fazia por tabuinha, igual no time de No sítio a maior parte era tabuinha. Tabuinha, né? No sítio a maior parte era tabuinha. Agora, aqui mesmo eu fiz com tabuinha na época. Mas na época eu fiz a casa na cidade, eu trouxe lá do Paraná, sem chapa de brasilite, sem telha de brasilite. Eu trouxe do Paraná. Eu construí a primeira casa, mas a casa do meu pai, dos meus irmãos, na época, foi tudo coberto com tabuinha. Quando o senhor chegou aqui também, essa questão da saúde, como é que era a questão de saúde, por exemplo, atendimento de saúde? Atendimento de saúde, o Valmir, tinha só um senhor que trabalhava com malária, o senhor Maurindo, trabalhava para o Bianchini na época. Eu cheguei, ele já estava aqui. Aí chegou a primeira farmácia de Marcelândia, Siluel. Você lembra? Siluel. Hoje ele era coisa de saúde em Colíder. Ele morou aqui, foi um dos primeiros farmácias aqui de Marcelândia. Aí eu mesmo que levei a mudança dele para Peixoto na época. Porque na época que deu a primeira política, ele e o Vardomiro, aí ele era candidato e o Vardomiro era candidato. Aí ele perdeu, aí o Bianchini implicou com ele e ele foi obrigado a ir embora de Marcelândia. A questão, a gente estava conversando antes de começar essa gravação, a gente comentou alguma coisa sobre o cemitério. As primeiras pessoas que morreu aqui foi enterrado na beira do barranco do Manito. Aí fizeram um cemitério, hoje onde está para baixo um pouquinho do secador. A entrada de Santa Rita, eu acho. Para cima da entrada, entre o meu secador e a entrada de Santa Rita. Ali foi o primeiro cemitério. Mas como no tempo da chuvarada embrejava muito, não tinha como você... Eu mesmo se importei. Uma criança lá dentro da cova estava com um parmo de água. Eu mesmo fiz isso. Uma criança que era até filha do compadre Norberto Quinis, que são pioneiros que chegaram junto comigo também. Família dos Luzia chegou em 80. Família dos Mineiro, do Agostinho Mineiro, seu Marto, finado Getúlio, chegamos em 80.
Família Fontana, chegou em 80. A Bertolucci, família Bertolucci, chegou em 80, junto. Os Quinis, chegou em 80. A família do Scamparini, Donizete, o São Antônio, Finado Batista, chegaram aqui junto com nós em 80. Família do Pindoba, do São Luís Amanso, chegou em 80. A família do Cosmão, chegou em 80. São Antonim, do Matrinchã, que eles falam, chegou em 80. São Antônio Baiano, que é genro do finado Manel, que é cunhado do Cosmo, chegaram em 80. Então, diversas famílias de 80. Tem algum que a gente não consegue captar, lembrar. Muitos deles foram embora, na época. Muitos deles foram embora, né? Uns mudou, outros abandonou e foi embora, porque a produção é muito fraca, foram embora. Mas os que estão aí, tá lutando aí, né? Tá certo. Eu acho que a gente progrediu algum pouco para Marcelândia hoje, né? Da Marcelândia, do que era, do que nós começamos. Do nada, né? E hoje, ter uma cidade como nós temos, graças a Deus que hoje tá uma cidade boa, tem todo o recurso que precisa, tem. O que não consegue aqui, o prefeito tira para fora, mas tá tendo um recurso, né? Então eu acho que hoje nós já estamos no céu, né? Já é um pedacinho no céu, né? Antigamente, no caso de uma emergência, que alguém se machucava grave, como é que era para levar essa pessoa para fora? Quem que levava? Olha, os que foi acidente grave, que de derrubada de mato, essas coisas, o Bianchini põe o avião dele para levar para fora. Ele dava assistência para a pessoa que morava aqui na época? Dava. Ele deu assistência para os pais dele. Né? Então a gente, o que é verdade não pode negar, né? Isso ele fez. Ele fez para a família ali do seu Toninho do Matrinchã. Ele fez pro Zé Cabelo, você lembra do Zé Cabelo? Lembro. Que caiu um pau na cabeça derrubando o mato. Ele pegou no avião dele, levou para Cuiabá, ficou acho que mais de 60 dias em Cuiabá. Então ele deu o recurso. E outras coisas que acontecia, que a pessoa muitas vezes pegava um carro e saía, que nem nós tínhamos o carro próprio, nós na época trouxe o caminhão e a rural. Então precisava sair para fora, nem meus meninos mesmo, era tudo pequeno na época. Quando pegou malária, o José Antônio, que você conhece, o José Antônio pegou malária, ele tinha 3 anos, e ele pegou malária e bronquite. Então foi levado às pressas para colírio com a rural que nós tínhamos, né? Então você gastava 5 horas para ir em colírio na época, 4 horas, 5 horas para ir em colírio na época. Eu cansei de gastar o dia inteiro para sair com um caminhão carregado daqui de Marcelândia para sair da BR, no tempo dos barreiros. As primeiras 4 salas de aula de Marcelândia, eu puxei tijolo de 20 mil tijolos de Terra Nova para cá, para o Bianchini fazer as primeiras 4 salas de aula do Pedro Bianchini. Isso mês de dezembro de 80, chovendo, e nós puxando tijolo para construir o colégio, porque não tinha sala de aula. Não tinha sala de aula. Então teria que fazer esse colégio para essas crianças estudar. Violino, Marcelândia está fazendo 40 anos de emancipação política. Qual a mensagem que o senhor deixa para o município nesse momento? Eu dou uns parabéns para Marcelândia, para que Deus abençoe e que ela vai daqui para frente melhor do que já veio, né? Isso é meu intuito de Marcelândia. Que venha outros 40 anos. Que venha mais outros 40 anos, porque a minha família está tudo aqui. Eu tenho 5 filhos, está tudo aqui, situado aqui em Marcelândia. Então o que a gente quer? Melhora para os meus netos, para os meus filhos, né? Isso aí eu tenho pouco tempo ainda, né? Mas os filhos estão aí, os netos estão aí.
E eu acho, no meu pensamento, que eles não vão ser embora daqui tão cedo. Né? Pra onde? É. Hoje, na época, tinha uma opção, hoje não tem. Porque na época nós veio e podia derrubar mato, plantar e coisa. Hoje o governo, o que está fazendo? Cortando o produtor para diminuir a derrubada de mato e produção. Então o que? Você vai procurar o quê? Você vai ter que melhorar o que você tem. Você tem que melhorar o que você tem. Isso é o meu pensamento de Marcelândia. Mas eu acredito que Marcelândia, se Deus quiser, que Deus vai abençoar, que vai ser um grande município em Lavouras. Montanha e florestas são primícias do nosso Brasil. Rios, matas, montanha e florestas são primícias do nosso Brasil. Quem não crê, quem não ama essa terra, desconhece seu próprio valor. Marcelândia em teu seio te encerra, reino e trono de paz e amor. O teu solo contém mais doçura, e o teu céu contém mais. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações, dê um like e compartilhe os nossos conteúdos nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito.